Então, obrigado aí a todos pelo convite, principalmente Mama África e todos os organizadores desse evento. Programado para ser uma live, mas infelizmente tivemos alguns problemas técnicos aqui que envolveu a transmissão, né, simultânea para o YouTube. E aqui uma apresentação, acho que dos participantes e muito mais do tema do que a gente vai tratar. Logística de doações e distribuição de alimentos nos países da África lusófona. Então, não somente da África lusófona, mas também a gente vai contar um pouco da experiência do Lelo sobre os âmbitos privado e público, né? Lelo aí já foi professor universitário de universidades na Angola, das principais universidades ali daquele país. Teve experiência também no setor privado, com essas universidades, e hoje trabalha com uma agência, né, de exportação para promoção, né, das exportações de empresas na Angola, né, para outros países, né, principalmente no tocante de produtos como commodities agrícolas, mas também outros produtos acabados e dessa cadeia de desenvolvimento, né. Então, o Lelo tem essa expertise no mercado, né, de muitos anos já tendo lidado com outros países, não somente Angola. Hoje é prova de conhecimento teórico e conhecimento prático também, por estar na linha de frente dessas operações e também envolvido na rotina das empresas, né. Muitas vezes, quando a gente fala de atuar numa agência, você está por trás de toda a projeção, né, de nossos projetos, né, essa organização, como que ela vai lidar, né, com essa nova rotina, né, de exportação, entendimento da cultura do país, e a gente vai trazer, né, a distribuição de alimentos e também a comercialização no contexto de doações, né, muitas vezes existem instituições e ONGs que lidam com esse tema, e a gente tem o interesse aqui de apresentar esse tema com um pouco mais de visibilidade para todos que gostariam de saber um pouco mais. E o Renato aqui, pensando um pouco mais nas apresentações, idealizador do projeto Mama África, hoje tem alguns projetos em paralelo como o Samadi, que fica responsável pela saúde mental e também toda a bagagem, né, de técnicas de terapia e tudo que possa ampliar, né, a capacidade do ser humano em diversas rotinas, né, tanto rotina profissional, pessoal, e conciliar essas vidas de uma maneira mais clara e ativa sobre o cenário de crise, principalmente, mas também em diversos outros cenários. Vou passar minha palavra agora para o Renato. Aí, se quiser falar alguma coisa, tá? Breno, obrigado pelas palavras. Queria agradecer a você, a CVC Solutions, ao Lelo, por permitir que haja esse evento, né? Hoje a gente tem diversos apoiadores em universidades como a Unilago, a Faceres, a Unifran, ligas acadêmicas de medicina, apoiando esse evento, né, do projeto Mama África. A gente inicialmente gostaria de realizar esse evento como uma live, né, para que as pessoas pudessem participar e mandar suas dúvidas, mas realmente houve alguns problemas técnicos que a gente não esperava, então a gente optou por fazer a gravação em vez de desmarcar esse evento. É um momento realmente que a gente está vivendo com muitas dificuldades de pandemia, né? Parte também dos alunos que gostariam de participar já estão viajando, mas realizar esse evento é começar a realizar uma parte de um sonho. E sempre que a gente faz alguma coisa, a gente deve uma coisa grande, né? A gente tem que ter resiliência, porque nada que é grande é fácil, né? E não é porque a gente tem qualquer dificuldade, nem de transmissão, nem de qualquer outra que naturalmente vai vir, a gente deve desistir de um propósito tão grandioso como isso, né? Então, eu hoje sou acadêmico de medicina, né? Resolvi fazer a graduação novamente, aos 29 anos, mas fui diretor da GACAC em Portugal, que é uma ONG, uma associação
que realiza trabalhos humanitários em diversas partes do mundo, né? Eu pude dirigir ali durante um ano em Portugal, pude também participar em diversos trabalhos, né, na América Latina, passando pela Venezuela, Colômbia, Paraguai, né, e também pude realizar alguns trabalhos a nível nacional no Brasil. A JACAC, ela trabalha em parceria com diversas instituições, como a Soprovida, Instituto da Caridade Universal, e são instituições que são parceiras do Mama África, e é através dessas parcerias que a gente consegue realizar coisas que sozinhos, né, não conseguiríamos. Hoje o Mama África iniciou-se pensando em saúde, né? Então a gente tem diversos voluntários em diversas faculdades de medicina para realizar trabalhos em campo junto com universitários, médicos, porque a gente pensa o âmbito acadêmico para realizar essa integração com universidades, né? Para que a gente possa aproveitar esse tempo disponível, esse âmbito, essa dinâmica, para propor soluções criativas para soluções para desafios tão graves como a fome, como a desnutrição. Então, da nossa parte, pensando em saúde, é uma grande honra estar trabalhando ali ombro a ombro com vocês, né? Não quero que nenhum desafio, dificuldade desestimule, muito pelo contrário, né? São pessoas, a gente tem pessoas muito envolvidas que têm um poder de amparo muito grande e conforme a gente continuar realizando atividades como essa, realizando vínculos, realizando integrações, esses sonhos vão se tornando cada vez mais possíveis, né? Então, realmente a gente pensar a fome, pensar a desnutrição é um desafio grave, mas a gente está com o nosso tempo, a gente está com toda a equipe do Mama África ali à disposição. E é uma alta honra realmente ter vocês participando desse evento hoje, que a gente espera que a partir dele possa nascer muitas iniciativas e muitas atividades. Então, assim, da minha parte, eu não sou nessa parte de logística, né? Nossa parte é saúde, mas isso naturalmente, a parte de alimentos, produção, distribuição, é uma parte que tem um impacto decisivo na questão de saúde, mas eu vou deixar para vocês que são da área, né, para que possam trazer o que a gente precisa para poder desenvolver esse tema da melhor maneira possível. Muito obrigado mesmo, os convidados, né, passo a palavra, né, para vocês, para que possam seguir com esse evento. Bom, Lelo, se você gostaria de fazer algumas considerações? Tá certo, Breno. Antes de mais, agradecer à organização Mama África, e concretamente o Renato e a ti, Breno, pelo convite que me endereçou, e dizer que estou muito feliz de fazer parte deste evento, né, que serve também como uma ponte, né, que nos liga, nós aqui, vocês do outro lado, e particularmente por se tratar de uma. Acho que de alguma forma faz todo sentido que nós, e particularmente no âmbito do projeto que estamos a implementar, também nos ligamos, nos conectemos à organização Mama África, no sentido de também trazer para Angola, de alguma forma, algumas ações que têm sido levadas a cabo pela organização. Bom, naquilo que falou a meu respeito, eu, como disse, tive alguma experiência no setor privado, particularmente na educação universitária, que é muito gratificante, não é? Mas atualmente eu estou a operar mais a nível do setor público, né? E não é nessa qualidade que estou aqui hoje, mas devo dizer que opero no setor público, particularmente em investimento privado, promoção das exportações, aquilo que disse, né? Ajudamos o nosso país, Angola, a buscar investidores pelo mundo afora e a também tentar colocar os produtos angolanos nos mercados internacionais. É um bocado isso que nós fazemos.
Nós hoje, ao nível privado, bom, estamos a começar projetos novos, particularmente no setor do agronegócio. Queremos desenvolver lá para frente, falaremos um bocado mais disso, mas a ideia é desenvolver uma forma nova de fazer negócios, um agronegócio em Angola, e isto é um bocado em parceria que temos estabelecido com a CDC. Bom, penso que nos ocupará nos próximos tempos com essa atividade. Depois seguem-se um conjunto de outras atividades, algumas ligadas ao tema em si, no ramo dos transportes, que também temos alguma experiência. Bom, é um pouco disso que queria, de início, partilhar com vocês também. Perfeito. Agradeço suas palavras, as palavras também do Renato. Muito importante para a gente também conhecer, né, quais são as frentes dessas atuações e a experiência dos participantes, né. Eu vou dar início à entrevista. A gente formulou aqui 10 questões para o Lelo, para ele comentar e a gente também poder complementar no que ele for dizer, né, vendo um pouco mais da experiência aqui no Brasil e como que se dá hoje, atualmente, essa experiência com logística, doações de alimentos e também distribuição de alimentos, né? Mas também enxergar qual que é a realidade hoje da Angola e desses países lusófonos. A primeira questão que a gente faz, considerando que você está residido hoje, né, na Angola, como que funciona essa organização das instituições sem fins lucrativos, né, no seu país? Vocês têm instituições que são grandes, instituições que têm alguma voz e força assim, para conversar com o governo, para realmente falar, a gente precisa disso, a gente precisa de uma representação para esse segmento, a gente precisa de infraestrutura para a realização desses trabalhos que hoje é uma realidade para essa instituição. Como que se dá essa organização e qual que é a articulação que o governo tem em resposta a esses agentes, né, que são influentes, querendo ou não, nessa cadeia de distribuição? Bom, Breno, obrigado mais uma vez, e a questão de facto é pertinente. Hoje, se calhar mais do que ontem, vamos tendo mais organizações com esse cariz, né, sem fins lucrativos, mas com uma perspectiva um bocado diferente, né, do que era, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, que eram essencialmente organizações de ajuda humanitária, né, de apoio social, até derivado um bocado também da fase que o meu país viveu até 2002. Né? Como sabe, Angola até 2012 é um país que viveu em guerra, né? E em fase, na situação de conflito, se é um problema que aparece logo, é o problema social, né? Porque a economia fica praticamente paralisada, todo o tecido empresarial, industrial destruído, e as pessoas têm dificuldade, o país não é capaz de produzir bens e serviços para a sua população. E fica neste período muito dependente das ajudas humanitárias, internacionais, e este papel é coberto pelas organizações não governamentais, né? As ONGs, quando aqui dizemos ONGs, se dizem ONGs, são essas que acabam fazendo esse papel. Bom, no meu país, durante esse período, nós tínhamos muitas dessas organizações viradas para o apoio humanitário, em função da crise humanitária que o país vivia, fruto da guerra. Hoje não, hoje temos um outro tipo de organizações não governamentais, temos várias categorias de organizações, instituições sem fins lucrativos, né? Vamos encontrar desde organizações que atuam nas áreas como o meio ambiente, organizações que atuam nas áreas de combate à pobreza, na assistência social, educação, na reciclagem, desenvolvimento sustentável, cidadania. Há um conjunto de organizações não governamentais. Se olhar para aquilo que é hoje o diretório dessas organizações sem fins lucrativos, em Angola existem pelo menos 350, 360 organizações não governamentais registradas nas mais diversas áreas
atividades. E a relação com o Estado hoje, particularmente aquelas que estão ligadas à sociedade civil, são mais na promoção dos direitos humanos, estão cada vez mais ativas, pressionam cada vez mais o Estado, promoção da democracia, cidadania, são aquelas que hoje estão muito, muito mais ativas, porque nós, o país nessa altura vive um outro momento, né? Nós estamos a consolidar a democracia, não é? Geralmente países que saem de processos de conflitos e entram depois para um processo democrático, começamos agora a aprender a democracia, né? Liberdade de expressão, direitos humanos, essas coisas todas. Como é um déficit desses elementos, há de alguma forma uma organização cada vez maior, a sociedade civil, em organizações como estas, que servem como meio de pressão ao governo angolano. E temos também aquelas outras organizações não governamentais de apoio ao desenvolvimento, né, que geralmente prestam serviços nos meios rurais, nas comunidades, apoiam processos de produção, ensinam as comunidades, apoiam o processo de saúde, e geralmente em Angola este tipo de organizações são reconhecidas como organizações de utilidade pública. Sendo de utilidade pública, acabam tendo financiamento do Estado, né, e que complementam então algumas delas a situação no seu meio de atuação. Então, desse princípio, sim, há uma relação, digamos, entre essas organizações e o Estado, né, das várias formas, e aquelas que, como eu me referi, têm um apoio do Estado financeiramente para a materialização de vários projetos sociais. Não, perfeito. Eu acho que vai muito de encontro com a forma que hoje o Brasil se configura, né? A gente tem diversos tipos de atuações dessas instituições, né, sem fins lucrativos, e cada uma delas sempre tentando assistir uma população ou uma causa que hoje não é muito vista, né, pela sociedade como um todo, e que é tão importante quanto, né? Então, acho que isso é um processo, né, como vocês dissem. Angola passou por um período de guerras, hoje tem uma importância cada vez maior, né, um processo democrático, assim como no Brasil, isso tem que ser levado em consideração. Muitas vezes que a gente tem um processo democrático também muito embrionário ainda para o Brasil, né? Então, a gente viveu em ditadura militar até no século XX, né? Então, aqui no Brasil. Então, a gente teve um processo democrático que hoje precisa ser sempre cada vez mais valorizado, assim, essas políticas públicas e também o desenvolvimento, né, desses atores, a gente sempre acredita que pode, querendo ou não, contribuir, né, para o enriquecimento cultural e também político desse povo, né, dessa população que é desassistida. A segunda questão que a gente abre aqui é se você teve contato com os outros países lusófonos, né, da África, como Moçambique ou até mesmo Cabo Verde, e como se configura, assim, a seu ponto de vista, a logística, a distribuição de alimentos, é uma população carente também, que precisa ainda de uma visão mais específica para esses setores, né, de alimentação, de saúde. Como que se configura isso para esses outros países? Bom, Brando, eu tive a felicidade, a particularidade de visitar quase todos os palopes, né, que é assim que se chama os países africanos de língua oficial portuguesa, com exceção da Guiné-Bissau, só não conheço a Guiné-Bissau. Né? E os palopes, apesar de falarmos todos a língua portuguesa, né, têm situações muito, muito diferenciadas, né? Não são exatamente iguais, têm estruturas diferentes, têm economias diferentes, estão em fases também diferentes. Desde esse ponto de vista, as necessidades, particularmente aqui, de apoio, por exemplo, humanitário, social, no âmbito do tema que estamos aqui a discutir, também são diferentes. A realidade da rede de distribuição logística, de uma maneira geral, em África, é precária. Nós não temos uma estrutura avançada de distribuição
distribuição logística. E desde esse ponto de vista, né, a maneira de fazer chegar, por exemplo, doações e outros produtos acabam sendo um bocado difícil, particularmente para as populações que estão localizadas mais para o interior desses países. Mas é importante também aqui referir que hoje a situação de carência que os países africanos vivem, aqueles que eu conheço a falar de Angola, que é a minha realidade, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, não é a mesma, por exemplo, de 15, 20 anos atrás, particularmente Angola e Moçambique, que viveram períodos de conflito armado, em que havia claramente problemas de falta gritante de alimentação para as populações. Não é exatamente hoje a situação que se vive. Há ainda assim resquícios de pobreza e até de pobreza extrema, mesmo em Angola, particularmente no meio rural, no interior do país, e essas populações carecem sim de apoio de organizações não governamentais, né, porque dificilmente, pelo menos os serviços dos governos, das autoridades, chegam a esses locais com alguma dificuldade, e aqui há espaço perfeito para que, de facto, as organizações não governamentais intervenham, mas a questão do acesso, como disse, as infraestruturas de acesso, e que deviam também servir para a facilitação do processo logístico, são muito precárias. Isso acontece em Angola, acontece em Moçambique, não digo tanto em Cabo Verde, também mais ou menos em São Tomé, passamos por estas dificuldades. Mas nós hoje vemos mais, mesmo para essa população carenciada, temos uma visão diferente. Olhamos para o conjunto de oportunidades e potencialidades que os países africanos têm, porque estamos a falar de países, no geral, tropicais, com grandes possibilidades de produção, elas mesmas, de alimentos, mesmo nos meios rurais, e é preciso olharmos a questão da ajuda humanitária num prisma diferente. Não na perspectiva só de doações de alimentos, mas mais aqui na perspectiva da ajuda ao desenvolvimento, para que as pessoas sejam ensinadas, ou sejam transmitidos conhecimentos para que elas mesmas sejam capazes de produzir aquilo que necessitam. E eu acho que é um pouco disso que se devem virar as organizações não governamentais hoje, na atualidade. Repito, sem prejuízo de, numa fase de intervenção, por exemplo, emergencial, para aquelas populações que estejam a viver a miséria extrema, temos aqui milhares de pessoas que vivem em condições extremas de pobreza, com abaixo de $1, a capacidade de renda que têm, por exemplo, e que seguramente há necessidade de apoio de organizações não governamentais. É importante a doação de alimentos, mas não é este que, no nosso entender, o foco, o cerne da questão, porque isso de alguma forma ajudaria a perpetuar este estado de coisas. As pessoas ficariam muito dependentes, como sempre ficaram, das ajudas, e não seriam elas mesmas capazes de sair desse estado de indigência, de pobreza extrema. Então é por isso que entendo que se deve começar a repensar a forma da intervenção de organizações não governamentais no meio rural, particularmente no combate à pobreza. Perfeito, Lelo. Assim, eu acredito que esse possa ser um caminho. E a terceira questão, eu acho que entra muito do que você já começou a falar, que é a questão da desigualdade social ser uma realidade na África. E também como no Brasil e no mundo, assim, hoje todos os países têm uma desigualdade social muito grande, estrutural, de cada sociedade, e com alguns gaps, que não conseguem entregar resultado e valor e inserção de algumas pessoas, e uma população ao mercado de trabalho,
Você acha que as políticas públicas governamentais de cada um desses países poderiam colaborar para que essa população seja assistida, assim, em complemento com a ONGs, né, com as ONGs, como você disse? Porque uma vez que a gente tem um governo que tem essa obrigação, né, que tem um certo aparato e uma bagagem por cobrança de impostos de uma sociedade, por medidas cabíveis para girar a economia, você acredita que as políticas públicas possam ser um caminho plausível para que isso se torne uma realidade? Brando, perfeitamente. Desigualdade social é uma questão de políticas públicas, é uma questão de estrutura da economia, é uma questão da forma como a sociedade está organizada. Como disseste bem, nós em África vivemos situações de extrema pobreza, mas por um lado, no outro prisma, temos pessoas extremamente ricas. Né? O fosso entre pobres e ricos é abismal. Né? E muitas das vezes nós não conseguimos criar até a classe média, não há aí um intermédio, uma classe mediadora. Isto exprime bem, né, como são as políticas públicas, como estão estruturados os poderes, como as economias estão estruturadas. Então, a questão da desigualdade é essencialmente questão, primeiro, de políticas públicas, nas prioridades das políticas públicas. Nós temos convicção plena, né, que essencialmente passa pela educação. É preciso melhorar a questão do acesso à educação e acreditar na educação como o elemento central da modificação, da transformação social de qualquer sociedade, de qualquer país. Né? É preciso educar as pessoas. O aspecto seguinte é preciso que os governos promovam ativamente políticas de emprego. Né? É preciso uma promoção ativa de emprego por via de incentivos ao investimento privado, geração de renda, geração de riqueza, de formas a promover a integração social. E todos esses elementos são essencialmente elementos de políticas públicas, não elementos de intervenção das ONGs. As ONGs acabam complementando o processo. Né? Eu entendo que elas são importantes, mas elas não têm o poder de transformar a estrutura social de um país, a estrutura económica de um país. Esses são elementos que só arranjos políticos podem fazer. E isto tem tudo a ver, né, da forma como os governos, como os políticos, né, entendem a sociedade, entendem o desenvolvimento, estruturam o crescimento econômico. Aliás, o elemento central de tudo isso é o crescimento econômico. É preciso que os governos promovam ativamente políticas que incentivam e permitam o crescimento econômico. Só com o crescimento econômico vamos ter um crescimento da riqueza e, por força disso, é preciso também que se busque, por um lado, a distribuição justa da riqueza nacional, a questão da justiça social na distribuição da riqueza nacional. Todos esses elementos que estou aqui a dizer são elementos claros de políticas públicas, né? Políticas de governo, formas de atuação de governo. Bom, e hoje estamos muito em voga, se calhar está muito no ar a questão do capitalismo, do neoliberalismo, são aqui ideologias económicas e sociais que também acabam nos ajudando a explicar um bocado, de alguma forma, o Estado, particularmente a relação entre ricos e pobres. Países como o meu, como Angola, que saíram de um sistema de economia planificada, centralizada. Nós até o ano de 91 éramos um país de economia centralizada, né, partido único, e que de repente abriu-se para o mercado, praticou-se um bocado de capitalismo selvagem. Né, e quem tinha poder político também acabou detendo poder econômico. E, de alguma forma, nessas sociedades, o fosso entre ricos e pobres é muito grande. O que se verifica em Angola, verifica-se em Moçambique. O Cabo Verde tem uma realidade um bocado diferente, né? Porque o Cabo Verde é um país pequeno, um país pobre. Deve ser o país melhor posicionado, por exemplo,
em rankings como de boa governação, transparência, deve ser o país que é mais democrático do continente africano, em que essas situações não são tão evidentes, né, como, por exemplo, é em Angola. Em África, em particular, parece que os países que detêm maior potencial de riqueza natural também têm um fosso maior entre ricos e pobres, justamente porque as políticas públicas falham sistematicamente, particularmente na questão da inclusão, da integração das classes mais pobres no processo. E para terminar esta questão que coloca, nós a partir de 2008, 2007, né, no período de boom do setor petrolífero, vivemos um período de grande euforia, de grande crescimento, de grande fluxo de capitais. Mas grande parte das pessoas não sentiam este crescimento, essa riqueza. Não chegava lá, né? Justamente porque aquilo que eu me referi, a distribuição da riqueza não era feita da melhor forma. Então, os efeitos daquele período, infelizmente, não se estenderam, não atingiram aqueles que se encontravam na periferia. Então, é preciso olhar bem para a questão das políticas públicas e entender que só política aqui, os arranjos resultantes da política podem, de alguma forma, consertar os estragos causados pela desigualdade social. Perfeito. Eu acho que a gente iria entrar nessa quarta questão, que é a colaboração, ou até mesmo esse suporte que o governo pode dar para as ONGs, né? A gente viu o caso aqui no Brasil, por exemplo, do Bolsonaro falando que algumas ONGs estavam atacando a floresta amazônica. Isso, por exemplo, não tinham fatos para que isso seja aprovado, né? Que era realmente uma verdade. Então foram acusações e uma demonstração que o governo muitas vezes não apoia, né? Algumas organizações e instituições sem fins lucrativos. Já teve algum tipo de ataque por parte do governo a essas ONGs na Angola? Ou o governo ele muitas vezes colabora para que algumas ações sejam realizadas no país de vocês? Bom, Brando, no geral, aqui em Angola, a convivência entre as ONGs e o governo é pacífica, até de colaboração. Particularmente aquelas ONGs ligadas à área social, né, de apoio às comunidades rurais. Como eu disse, há uma lei específica de criação das organizações não governamentais e que aquelas que são reconhecidas valia, são consideradas de utilidade pública, né, acabam até beneficiando do financiamento da parte do Estado. Então, o conflito entre esse tipo de organizações do Estado é quase inexistente, há muita colaboração. Há aqui alguma, não vou chamar de conflito, né, há um posicionamento às vezes antagónico, mas não conflituoso, entre algumas organizações, particularmente aquelas ligadas aos direitos civis. Não é? Estas, sim, né, porque estão ligadas a reivindicações ligadas também à maior democratização do país, reclamação de mais direitos, a questão da liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Hoje é um movimento muito grande no país de reivindicação, por exemplo, da realização de eleições autárquicas, locais, nós ainda não temos isto. Então, com este grupo, sim, há aqui algum antagonismo, mas não conflitualidade, mas de uma maneira geral há uma relação muito pacífica e muito complementar entre o governo, os governos e as organizações não governamentais. Isso acontece em Angola, acontece em Moçambique, acontece em Cabo Verde, no geral. É um bocado diferente do facto que narrou, né? É verdade que há algumas que, bom, tem, mas muito poucas, mas não na dimensão que acabou de descrever. Perfeito. A quinta questão no quesito das segmentações sociais, né? Você acredita que, de alguma forma,
o Brasil poderia contribuir para a ampliação de instrumentos para a área da saúde, como um todo, na Angola, e especialmente falando em um momento de crise, por exemplo, que a criação de campanhas, né, de exportação de insumos, né, que possam vir do Brasil, ou até mesmo ajuda humanitária, entre Brasil e Angola, para relações e trazer um aparato que a gente possa desenvolver para a realidade de vocês. Ou ao contrário também, né, que o Brasil careça, que vocês possam ajudar com a infraestrutura da Angola, né? Bom, Breno, a relação da Angola com o Brasil, de uma forma geral, é boa, né? A relação econômica é boa, o Brasil é um importante parceiro comercial da Angola, se bem que a relação são um pouco de sentido único, né? Nós importamos muito do Brasil, vários produtos que nós consumimos são de origem brasileira, então eu não tenho dúvidas que há um espaço muito grande de cooperação entre Angola e Brasil, nas relações, por exemplo, comerciais e por aí afora. E, no lado social, se olharmos, por exemplo, o setor da saúde, né, eu penso que há muita experiência brasileira a nível, por exemplo, do SUS, que podia ser também implementada aqui em Angola, né? Nós temos um sistema de saúde também público, que também é grátis, mas que é um setor, um segmento muito débil, né? O serviço precisa de melhorias, precisa de mais complemento, e eu penso que a experiência brasileira, nesse aspecto em particular, podia ser importante. Né? Particularmente, eu faço sempre, acabo sempre enfatizando o meio rural, né? Lá os serviços de saúde são muito precários, né? E eu penso que o Brasil, nesse aspecto em particular, também tem uma experiência muito importante. Aliás, nós angolanos conhecemos bem o serviço de saúde brasileiro, se bem que não o público, né? Aqueles que vão dentro do Brasil, os angolanos, geralmente acabam indo pelo serviço privado, mas reconhece que o sistema de saúde público brasileiro é bom e as experiências que tem podem perfeitamente também servir para nós. Outro aspecto que eu também acho que é importante ainda dentro do sistema de saúde é a questão da produção de medicamentos, né? Angola, nós importamos praticamente todo o medicamento que consumimos, né? Praticamente 100%. Não temos experiência de produção de medicamentos mais simples aos mais complexos, e eu acho que a experiência que o Brasil tem na produção de genéricos e de algum medicamento pode perfeitamente também servir para Angola, né? E teria, se calhar, um impacto muito importante no peso do volume de importações que o país faz, né? Que se calhar esses recursos deveriam depois ser destinados para outras coisas, né? Para outras questões de apoio ao desenvolvimento do país. Então eu não tenho dúvidas, né? Que nesse aspecto, de facto, se pode haver muita cooperação. Já para terminar essa questão, também no âmbito da cooperação, Angola tem beneficiado muito também da intervenção de algumas organizações não governamentais ligadas à saúde, como a Cruz Vermelha Internacional, os Médicos Sem Fronteiras, né? E que se calhar a própria organização desse evento na África, tendo em conta a experiência que tem no setor da saúde, pode também ajudar, sobretudo as comunidades rurais, né? Na dinamização dos serviços de saúde, aproveitando a experiência tanto da Cruz Vermelha Internacional como dos Médicos Sem Fronteiras. Muito bom, Leandro. Eu acredito que o Médicos Sem Fronteiras tem ajudado não somente um país, mas também um grupo de países, né? Todas as campanhas que eles já tiveram envolvidos. E acredito que é uma frente muito importante, assim, que se destaca realmente nas ações onde já tem atuado, né?
aqui na sexta questão, a gente vai utilizar um artigo que está no Valor Econômico, agora no dia 7 de dezembro, então é bem atual. A matéria tem como título Digitalização reduz custos e aumenta a eficiência. Aí, nessa matéria, eles apresentam alguns cases de inovação, né? Então, para a área de eletricidade na Angola, teve uma medida que a estrutura organizacional adotou para aumentar essa eficiência, né, na produtividade. Teve também uma outra proposta, né, para refinarias na França e de logística na Costa do Marfim, né? Como que a gente pode ampliar e multiplicar essas experiências como essa de vocês, né, para comercialização de alimentos, ou também de doação de alimentos, né? Aí eu gostaria até mesmo que você falasse um pouco mais lá do range, qual que é a proposta de vocês, e esses cases apresentados, né, como a eletricidade na Angola, se você puder até mesmo entrar em detalhes, qual foi esse processo, o que se adotou para ter mais produtividade, e se a conexão digital hoje, ela muitas vezes vai aumentar essa performance, né, porque os tempos de crise na sociedade moderna estão cada vez mais sendo recorrentes, né? Você acha que o meio online e toda a tecnologia que a gente já tem hoje disponível pode ampliar, né, essa conexão entre usuários, e qual que é a conectividade também na Angola, né? Porque se a gente está pensando nessas alternativas de um meio de eficiência, será que todo mundo tem já um aparato para ter esse acesso online? Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso, galera. Porque a gente aqui no Brasil, no interior dos estados, por exemplo, Centro-Oeste, a gente tem muita dificuldade, né? Produtores rurais que não têm um acesso à internet, que ficam à mercê do comércio local. Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais da realidade angolana para a gente conhecer, né? E ver se tem alguma coisa que poderia melhorar nesse sentido. Sim, Brando, também é uma questão interessante, não é? Bom, de uma maneira geral, a questão da digitalização não podemos fugir, né? Ela está profundamente enraizada hoje nas nossas vidas, em todos os segmentos, não é? É a revolução que vivemos hoje, e os países hoje estão obrigados cada vez mais a seguir esse processo, sob pena de perderem o comboio, né? Qualquer país aqueles que vão ficando para trás, obviamente, vão perdendo o comboio do avanço tecnológico. E nesse aspecto em particular, Angola tem dado passos, se calhar não tão rápidos como aqueles que, por exemplo, o Brasil, os países mais avançados estão a dar, mas temos avançado neste sentido, né? Porque sabemos que o caminho passa justamente por aí, né? Hoje o mundo está virado para a digitalização dos serviços, como forma mais eficiente de redução de custos, é a forma de ganhar tempo, de ganhar competitividade, não é? É justamente por esses aspectos que passa toda a economia de uma maneira geral. Bom, é assim que nos mais diferentes setores em Angola temos também vivido esta revolução. É verdade que depois tivemos que olhar para o todo que é Angola, né? Temos um país a várias velocidades, né? Isto é um bocado mais, verifica-se um pouco mais nas grandes cidades, por exemplo, na capital, que é Luanda, né? Em que o nível de acesso à tecnologia é maior, e obviamente que no interior do país, né, dada as dificuldades de infraestrutura, né, o acesso à tecnologia e obviamente os serviços também são menores, né? Não tem exatamente a mesma velocidade. Mas a aposta hoje é, de uma maneira geral, na desmaterialização dos processos, quase todos,
né, a sua migração para o digital é justamente para aí que vão todos os serviços e que, de uma maneira geral, se estamos aqui a falar para o setor logístico, abre uma era nova, né, para a logística em si, dos transportes, facilita a própria agilidade do processo, as conexões, a produtividade, gera vantagens competitivas e do ponto de vista de decisões estratégicas, eu acho que também é mais fácil. Se reparar, há um estudo que está publicado, eu acho, em 2018, pela PwC, uma consultora internacional, que diz que até 2030, pelo menos os efeitos da digitalização reduziriam os custos de transporte em cerca de 47%, né, comparado com agora com 2007. Mas há um estudo anterior, a 2018, eu acho que 2016, 2017, que previa uma redução de custos anuais na ordem de 3,2%, 3,5% no setor de logística e transportes até 2020, e que esta redução de custos geraria uma poupança, né, de custos no setor de transporte e logística de cerca de 60 mil milhões de dólares. Nós aqui em Angola falamos mil milhões de dólares, são 60 bilhões de dólares, né, resultantes do efeito da digitalização. Então, isso é muito claro, né? É muito claro que a maior eficiência dos serviços surgem claramente aqui da digitalização, justamente que geram a automação dos próprios serviços. Isto vai fazer com que haja poupança de capital, né, trabalho, recursos humanos, estamos aqui a falar, recursos físicos e financeiros. Na perspectiva setorial, já que tocou na questão do setor elétrico, nós temos um setor elétrico ainda muito ineficiente, né, em Angola. Né? A empresa que faz a distribuição e a gestão do setor elétrico sempre teve muitos prejuízos porque não conseguia dar conta, não consegue dar conta da cobrança efetiva da energia que produz. E estamos a caminhar num processo de digitalização completa do sistema elétrico, né, com a instalação de sistemas de pagamentos pré-pagos, e isto fez com que revolucionasse de alguma forma, né, o volume de receitas provenientes do próprio setor. E o que acontece no setor da energia acontece também noutros serviços. Há um conjunto de serviços que estão todos hoje a serem automatizados. A pena que temos é que a dimensão do processo é que não é nacional, justamente pelo motivo disso. Né? Nós temos um conjunto de desníveis, de desigualdades, até de infraestruturas tecnológicas, que não permitem que esse processo se dê em toda a dimensão nacional. Agora, todo esse processo acaba tendo um efeito também a nível da distribuição logística, né? A maioria dos sistemas de transportes por via da digitalização vai fazer com que também se melhore as infraestruturas de distribuição logística. E são estas infraestruturas melhoradas que também podem ser usadas para a doação de alimentos, por exemplo, estamos aqui a discutir, e que vai no futuro tornar o processo também mais eficiente. Então, no geral, toda a economia ganha com o processo de digitalização, mas aqui é preciso, em Angola, em África, que o processo obviamente anda um bocado mais rápido, né, do que tem estado a acontecer pelas razões que eu acabei aqui também de apresentar. Perfeito, Léo. Eu acho que dá para entender bem, assim, pelos diferentes setores que hoje existem, que são pilares para o desenvolvimento de uma nação, né? Acredito que realmente isso tenha um resultado plausível à medida que a gente fica com mais autonomia, né, para tomada de decisão, porque principalmente pela parte dos produtores rurais, a gente vê que muitas vezes ele tem a produção dele, a pequena produção, e muitas vezes ele fica à mercê, né, de um único comerciante que tem essa logística. Então, por exemplo,
Eu sou produtor de bananas aqui no interior de São Paulo, numa cidade, e eu tenho um relacionamento com o comprador que vai fazer a compra desse lote de banana e vai fazer a logística de lá para um centro de distribuição ou uma outra forma que ele tenha de fazer a revenda desses produtos. Então a gente vê que ele vende, né, o produto dele por um preço muito menor, porque ele não tem essa logística, essa independência, e ele só conhece esse comprador. E muitas vezes esse comprador vai comprar por um preço bem mais barato, né, bem mais em conta do que o mercado tradicional, que realmente valeria, né, um produto desse produtor. E esse comerciante vai vender muito mais caro na ponta do consumidor final, ou até mesmo de um outro player que possa ser um supermercado ou algo do tipo. E aí a gente entra nessa sétima questão que fala realmente da matéria-prima, né, na Angola, tendo sido hoje um dos maiores exportadores mundiais de café e de outras commodities agrícolas como o algodão, o sisal, milho, mandioca, banana. Hoje a agricultura na Angola ela se caracteriza, né, por produções agrícolas muito aquém das suas potencialidades, né? Como você enxerga uma estratégia que seja plausível para o melhor aproveitamento desse potencial que hoje a Angola tem, Bom, Brando, nós como agrícolas, mas também de outros insumos que são necessários e fundamentais, né, para a alimentação do mundo. E um fato interessante, tá, Lelo? Hoje a gente tem 7 bilhões, né? Então, a projeção até mesmo de alguns órgãos já estavam prevendo que até 2050 a gente vai ter 10 bilhões de pessoas no mundo, né? E eu acho que mais que a obrigação desses países, né, cada vez mais ter um aproveitamento melhor do seu potencial agrícola, né, de produção e distribuição, para também a gente conseguir suprir, né, porque a gente já tem a desigualdade social, que é um baita de um desafio, né, muitas pessoas desassistidas. Então, queria que você comentasse um pouco mais essa estratégia aí para aproveitamento do potencial agrícola da Angola. Brando, essa é uma questão também interessante, não é? E que de alguma forma acaba sendo um bocado reflexo daquilo que nós somos enquanto país, né? E da história do próprio país. Como você sabe, nós somos um país que foi colonizado por Portugal, por isso falar português, e só ficamos independentes em 1975. Os dados que faz referência são dados do tempo colonial, né? Quer dizer que naquele período Angola tinha essas capacidades de produção, aliás era um país autossuficiente, mais próspero do continente africano, até do mundo, do ponto de vista de produção alimentar, mas deixou de ser, né? Hoje devo dizer que nós importamos cerca de 90% ou um pouco mais daquilo que a gente precisa para comer, para nos alimentarmos. E tendo estas potencialidades que acabou de dizer. Bom, o país é o mesmo, a terra, o chão é exatamente a mesma, as condições são exatamente as mesmas, significa dizer que é possível sim o país voltar aos números, às condições de 30, 40, 50 anos atrás. Né? Aliás, eu bem recentemente estive no Brasil, num evento em que falávamos do agronegócio, e o que se diz, né, por peritos brasileiros é que as condições de Angola são muito parecidas às condições do Cerrado brasileiro. Né? E o agronegócio brasileiro tem coração, a essência no Cerrado brasileiro. Aliás, há quem diz que Angola até possui condições mais favoráveis, até de infraestrutura, se compararmos com o período em que se começou, né, com o boom do agronegócio no Brasil. Então, nós não temos dúvidas, né, claramente nenhumas, né, que esse país tem as condições e que podemos também, tal como o Brasil, sermos uma potência internacional, né, no provimento, no fornecimento de bens alimentares de origem agrícola, né, produtos do setor da agricultura. Mas é preciso, de facto, pôr a mão na massa, como se diz. Temos que começar a transformar aquilo que temos de potencial em riqueza efetiva, riqueza real.
E qual é o outro nosso problema? O primeiro problema foi porque, depois da independência, nós não tivemos um período pacífico, né? O país entrou num processo de guerra e toda aquela infraestrutura que vinha da economia colonial foi destruída. Então, deixamos de ter capacidade interna de produzir alimentação, tudo aquilo que fez referência. Bom, seguido isto, em 2002, o país decidiu viver em paz, deixamos de ter guerra, e aí fomos abençoados pela sorte, entre aspas, porque começou a era do boom do petróleo, né? Era o preço do estratosférico da commodity do petróleo, com o país a viver uma abundância de recursos financeiros de petróleo, começamos então a passar a sofrer, a padecer da doença holandesa, né? Ficámos dependentes de um só produto, que era o petróleo, podíamos comprar tudo e mais alguma coisa, esquecemos de que tínhamos que produzir nós mesmos a alimentação que precisaríamos. O país tinha recursos enormes, importava sem problemas nenhums. Os angolanos compravam tudo e mais alguma coisa pelo mundo afora, né? O mundo parecia o supermercado, em que estava tudo a saldo, podíamos comprar tudo, mas não fizemos o essencial, não produzimos. Bom, hoje estamos a pagar, né, o preço de todos esses erros cometidos no passado, né? E a estratégia hoje do governo, do ponto de vista político, é a diversificação da economia, né? E a diversificação da economia tem como suporte central o agronegócio, né? Todos os esforços, todas as políticas públicas, políticas de crédito, políticas de promoção de investimento, estão todas viradas para a atração de investidores, para o aumento da capacidade de produção interna, a diversificação das exportações, centradas em produtos que o país tem potencial, tem capacidade, já teve no passado de fazer. Então, Brando, nós sabemos perfeitamente que podemos fazer isto. Agora, não temos os mesmos recursos que tivemos há 10 anos atrás, né? Hoje, se tivermos que olhar o nível de poupança do nosso país é cerca de 3 a 4% do PIB, né? Os estudos internacionais dizem que para que um país tenha, ou seja, capaz de crescer de forma sustentada, tem de ter pelo menos cerca de 20 a 25% de poupança, né, do PIB. E no nosso país significa dizer que ficamos muito à mercê da poupança dos outros, né? Ficamos dependentes da captação de investimento estrangeiro. E o investimento estrangeiro tem que ser tratado com carinho, né? Precisa de uma série de condições para que venham investir. Temos que melhorar o ambiente de negócio, temos que melhorar as condições de competitividade. Nós, no ranking do Doing Business do Banco Mundial, nós estamos bem classificados, somos dos piores países para fazer negócio no mundo hoje, se olhar para esse ranking. Então, há um conjunto de trabalho a ser feito. Por essa razão é que o país vive um processo de reformas, né, muito profundas. E algumas reformas internas, que para nós mesmo aqui, mas algumas para que os outros vejam que estamos, de facto, a fazer essas reformas e que podem cá vir, né, como mensagem ao mundo. E nesse aspecto, há um combate muito cerrado à corrupção, né, é a bandeira número 1 do governo atual, que governa há 2, 3 anos, né, no sentido de passar a ideia de transparência, né, e fazer com que os mercados e os investidores, né, acabam tendo confiança no mercado nacional. Só dessa forma é que poderemos inverter o quadro e voltarmos ou ultrapassarmos ao período áureo, né, que vivemos na década de 70 e 60. Perfeito, perfeito. Eu acho que a próxima questão aqui segue totalmente o raciocínio que a gente já está. Mais de 85% da produção agrícola angolana, agora que a gente sabe que é um pouco menos expressiva, né, do que os últimos anos, mas que também tem o seu grande potencial, né, de produção, que hoje ainda não é explorado, principalmente por conta do boom que você comentou e esse grande volume de importação de alimentos, né, da Angola. Você acredita que essa produção, que hoje 85% da produção ela é de produção familiar, né, ou seja, por famílias, então são pequenos produtores. Você acredita que essa agricultura familiar, que se tornou uma nova tendência para suprir essas exportações e o mercado interno de alimentos no país, as diretrizes cada vez mais
do governo tem que começar a investir mais nessa produção agrícola familiar. O governo precisa também pensar na questão dos impostos, né? Você disse que hoje a principal dificuldade também é o combate à corrupção, assim mesmo como a gente tem no Brasil, né? O combate à corrupção. Só que a carga tributária para quem produz é muito grande e para quem também compra esses insumos. Então, é toda uma cadeia que hoje faz parte, né, do mercado, mas que muitas vezes é esquecida. Então, o produtor rural ele precisa comprar insumo agrícola, que muitas vezes vai precisar preparar o solo dele e ele vai precisar de uma projeção também, um plano de financiamento, crédito que ele vai precisar, né, de capital para investir nessa produção. Muitas vezes tendo um risco muito grande. Pode ter uma chuva, pode ter uma tempestade ou algo do tipo e acabar com a produção deles. E aí ele tem tudo isso, é um longo prazo, né, para produzir, mas que muitas vezes você acha que hoje tem de política que possa auxiliar esse produtor, e se realmente a agricultura familiar é um caminho que possa ser mais interessante seguir e investido, né, com corte de impostos ou uma ajuda institucional, né. Exatamente, Brando, eu estou plenamente de acordo contigo e, de facto, Angola tem uma agricultura familiar muito grande, mas é uma agricultura de subsistência. Sendo uma agricultura de subsistência, quer dizer que ela não está essencialmente virada para o mercado, e ali ela não tem capacidade nem de suprir as necessidades do mercado interno, tampouco para que seja, nessa altura, né, o suporte às exportações de produtos agrícolas para o mercado internacional. Nós não somos como o Brasil, não temos os grandes produtores de agronegócio, estamos agora a ter alguns, não é? E estes pequenos agricultores, obviamente, porque grande parte deles fazem agricultura de subsistência, a qualidade do produto que eles produzem não tem condições, né? Ou pelo menos não obedece aos requisitos e condições exigidos pelos mercados internacionais, que é, por exemplo, a Europa, a América, os Estados Unidos da América, que exigem padrões de qualidade, normas, certificações, para que esses produtos sejam exportados para esses mercados. Agora, uma coisa é clara, nós sabemos que exatamente o que deve ser feito para que esta agricultura familiar deixe de ser uma agricultura de subsistência e passe a ser uma agricultura de rendimento. E aí é preciso toda uma estrutura de apoio do Estado, inicialmente, uma forma diferente de olhar o crédito à agricultura. Esse é outro problema que nós aqui em Angola temos, é um problema de crédito, os juros são muito altos. Diferentemente do Brasil, em Angola, a terra é propriedade do Estado, não é propriedade das pessoas, se não têm a propriedade, têm o direito de exploração da terra, e não tendo a terra como propriedade, significa dizer que na relação de crédito não tem garantias reais, efetivas, para apresentarem aos bancos, às instituições financeiras, e isto dificulta o acesso destes agricultores ao crédito e ao financiamento para melhorarem a qualidade das suas produções. Bom, do ponto de vista institucional, o governo angolano tem programas específicos de apoio à produção dentro da própria estratégia de diversificação da economia, né, essencialmente centrada ao setor agrícola e, sobretudo, para os pequenos e médios produtores. Né. Temos no país um instituto que apoia os pequenos e médios produtores, e porque sabemos que o treinamento específico, o treinamento especial a estes agricultores familiares, e se conseguirmos passar de uma agricultura de subsistência para uma agricultura de rendimento, aí sim conseguimos não só termos capacidade de abastecermos eficazmente o mercado nacional, pelo menos naquilo onde somos competitivos, né? E isso teria um efeito muito importante na redução de alimentos, sobretudo naqueles que constituem a cesta básica. Só para teres uma ideia, os produtos da cesta básica em Angola custam ao governo de Angola cerca de 1,5
mil milhões de dólares, 1,5 bilhões de dólares, todos os anos são despendidos para comprar alimentos que o país pode produzir de forma competitiva e de forma simples. Então, está claro, sabemos qual é o caminho que o país deve saber. Como se diz, sabes perfeitamente onde dormem as andorinhas, né? Então sabemos como fazer, como que o processo pode perfeitamente ser invertido. Também nós não está no país, digamos, negligenciado a grande produção agrícola, né? Também entendemos que para que de facto a agricultura possa jogar o papel, tendo em conta as potencialidades que a Angola tem, deverá haver uma combinação perfeita, uma boa harmonia, uma simbiose entre o pequeno produtor e o grande produtor, né? E a experiência que temos hoje é que junto de cada grande produtor surgem um conjunto de pequenos produtores e que muitas das vezes são apoiados por esses grandes produtores, sendo que esses grandes produtores acabam sendo um bocado a plataforma, né, desses pequenos produtores escoarem as pequenas produções que têm, né, porque para os agricultores rurais e familiares, um dos principais problemas que têm é do acesso ao mercado. Não é? Angola tem problemas muito graves de infraestruturas de acesso ao mercado. Né? Então, você vai encontrar produções que se estragam no mercado, no campo, porque não tem como escoar eficazmente essa produção. Então, sabemos bem como fazer, sabemos o caminho que deve ser seguido, e há um conjunto de políticas nesse sentido, mas que vão demorar ainda um bocado. Né? Tenho dúvidas que sejam já no curto prazo, mas é um bocado disto. Eu acho que é uma questão complexa que envolve muitos atores distintos, né? E também uma organização para a produção, né, de commodities agrícolas é uma coisa para se pensar como que vai se dar, né, esse processo, pensando que a terra é sempre do governo do estado, né? Diferentemente aqui do Brasil, né, onde a gente tem terra como propriedade particular dos proprietários, né? Mas eu acredito que vocês sabem também, né, qual que é a estratégia e quais são as ferramentas necessárias. E o modelo é de evolução sempre, evolução constante para ter mais autonomia para esse setor. A nona questão é para você contar um pouco mais sobre a AgroEng, né, que é a plataforma digital do agronegócio que vocês vão fazer, pensando que na experiência que a gente já teve com a CBC, trouxe um acesso mais democrático para pequenos produtores da agricultura familiar. E você acredita que isso vai se dar para Angola também? Pensando na representação comercial, o mercado de commodities ele é baseado no modelo durante décadas, né? Então, hoje, aqui, tanto no mercado brasileiro, mas também internacional, existem os brokers, né? Que são os representantes comerciais das corretoras, né? Muitas vezes pegam um lote, né, compra do produtor ou representa esse produtor e faz todo o aparato para exportação e se conecta com o comprador, né, de outro país ou até mesmo taxa de comissão. Esse modelo já existe faz muito tempo, né, e hoje muitos desses players ficam na mão desses representantes comerciais. Você acredita que as plataformas poderão conectar de uma maneira mais ágil, uma vez que não vai depender mais desse representante comercial? Bom, Brando, nós temos certeza que a AgroEng vai, de alguma forma, revolucionar a forma hoje como se faz negócio na agricultura, né, no agronegócio. Porque até estamos aqui a discutir também um bocado, estamos a trazer a digitalização para o agronegócio em si e, de alguma forma, como disseste bem, queremos ampliar o acesso do produtor ao mercado. Queremos dar ao produtor um mercado mais amplo, mais simples, através de uma plataforma que, pelo menos na nossa expectativa, é capaz de cobrir um mercado maior do que aquilo que um produtor sozinho
pode atingir pelo esforço próprio, como acabou de dizer, até por via de intermediários dentro do próprio mercado. Então, nós estamos a INCREP, sobretudo, inicialmente, pelas razões que eu também me referi, porque a penetração tecnológica também para o interior do país, onde estão os pequenos agricultores, ainda não é muito, muito profunda, né? Mas os grandes produtores, as grandes famílias que têm negócios agrícolas, aqueles que têm estruturas próximas de onde nós estamos, de certeza absoluta, a AgroAnge vai permitir com que essas empresas deem esse salto. Né? E nós pretendemos é sermos vanguarda, né? neste nicho de mercado em particular. Também, usando palavras tuas, vai democratizar o acesso ao próprio mercado. E aqui não é só o produtor, né? Também é o comprador. Né? Permitirá, através de uma plataforma, ter acesso a um conjunto de produtores. Me parece que aqui está a materialização do conceito de concorrência quase perfeita, né? Em que num clique tem acesso a um número maior de produtores, né? De fornecedores de produtos, e que pode perfeitamente, né? Ele tem aqui um elemento fundamental, tem a liberdade de escolher, né? Dentro daquele espaço. E é todo esse conjunto de facilidades, é toda essa maneira nova de fazer negócios que já é feito, por exemplo, no Brasil, né, de onde estamos a trazer esta tecnologia em parceria com a CBC, queremos também trazer aqui para Angola. Nós, desde esse ponto de vista, temos estado também a crescer rápido, né, nos mais diferentes serviços. É verdade que é mais a nível do e-commerce, temos aqui muitas plataformas nesse sentido, mas aquela, exatamente como a AgroAnge, nós da pesquisa que fizemos, né, parece podermos ser os primeiros a fazer exatamente aquilo que a AgroAnge quer fazer. Então, entendemos que para aquilo que é hoje o setor do agronegócio, a forma que é hoje feita os negócios na agricultura, a AgroAnge vem ou virá então revolucionar tudo isto. Com certeza, Léo. Eu acho que só está aí para ajudar e para complementar a rotina desses players que hoje já trabalham para esse mercado. E aqui agora eu vou para a última questão que a gente elaborou, agora indo de encontro um pouco mais com a atuação do Mama África, né, como objetivo central da saúde. Vou abrir até para o Renato depois comentar a respeito, mas que o Lelo também possa falar um pouco mais, né? Eu acho que já até mesmo citou. No Brasil, a gente tem o SUS, né, com acesso da sociedade mais carente, né, um plano público com aparato de saúde, né, agora vindo nessa última questão. Na Angola, vocês têm algum sistema similar de saúde pública? Em termos estruturais, como que se dá o acesso à população não assistida? Tanto como condições financeiras, mas também como instrução. Bom, Brando, nós temos um sistema de saúde público que é grátis, que as populações recebem ao sistema de saúde público, que ele é mais precário nas comunidades periféricas, no interior, nas zonas rurais, é mesmo barato, é muito precário. Tem estado um bocado a evoluir no sentido positivo, mas devo dizer que ainda é precário. Nos centros urbanos, sim, mas também ainda comparando com aquilo que pode encontrar nas estruturas privadas de saúde, né, digamos que também há alguma precariedade na qualidade dos serviços prestados pelo sistema de saúde público. Desde este ponto de vista, eu entendo que, e já me referi até há bocado, que há muito que nós podemos aprender até com o Brasil. Me parece que o sistema de saúde, o SUS, né, acho que é o Sistema Unificado de Saúde, acho que deve ser isto, no Brasil, tem alguns
elementos de serviço, particularmente qualidade de serviços, que nós aqui não temos pelas razões óbvias. Agora, quando pergunta em termos estruturais de acesso, temos um conjunto de hospitais públicos, centros de saúde, né, alguns, geralmente nas grandes localidades temos hospitais centrais, têm um conjunto de especialidades médicas e que às vezes para que um utente consiga ter acesso a uma consulta de especialidade pode demorar até um ano, algumas vezes demora uma eternidade para que consiga, e muitas das vezes as pessoas têm que viajar de uma província para outra para que consigam algum serviço com alguma qualidade. Geralmente Luanda, que é a capital do país, encontramos os maiores hospitais, também os melhores especialistas. Então há sempre uma enchente muito grande nos hospitais públicos, né? Daí também, como disse, a demora no acesso a consultas de especialidade. Depois, nos centros da periferia, são centros médicos, que algumas vezes têm médicos, né, mas as comunidades muito remotas, estas geralmente não têm um médico, são enfermeiros que trabalham e que depois, para situações mais complexas, o doente tem de ir até um centro provincial que tenha maiores qualidades ou maiores especialidades, maiores recursos para dar conta, né, da situação de doença que alguém esteja a torcer. Bom, de uma maneira geral, né, o que nós aqui podemos dizer, que é verdade, o sistema de saúde pública em Angola é precário, mas muito deficitário. Né? Aqueles que podem, geralmente, frequentam os serviços privados de saúde. Né? Nós temos uma demanda muito grande também de serviços de saúde no exterior, né? Por isso é que muita gente conhece bem o sistema brasileiro, porque muitos angolanos que podem fazer tratamentos no Brasil. Né? E pronto, é um pouco disto, né? Estamos numa rede, no geral, precária. Essa parte de saúde, né, a gente queria agradecer ao Lelo, não só por essa última explicação, mas por todas elas, né? É realmente um prazer imenso a gente ver concluindo, né, esse evento que a gente idealizou há umas semanas atrás. Nós vivemos em mundos diferentes e em setores muito distintos, mas nós, como humanos, temos as mesmas necessidades, né, básicas. E o fato da gente se unir, né, para pensar e para promover ações para alterar essa realidade, isso é incrível. Porque, por exemplo, desde o ponto de vista de saúde, a gente não está pensando no comércio internacional, a gente não está pensando no abastecimento, mas a gente vê as consequências de uma desnutrição, a gente vê as consequências de um sistema quando carece dos recursos em saúde. Então, da nossa parte, com a Mama África, a ideia é promover desde o seio, dentro das universidades, essa discussão sobre a elaboração de soluções ou para atenuar, se não para a gente não pensa em resolver, mas pelo menos tentar atenuar ao máximo, né? E essas parcerias elas são extremamente importantes. A gente está desenvolvendo, Lelo, um sistema também em parceria com a CBC voltado ao atendimento, a teleconsultas. Então, a gente deve começar pela questão da saúde mental, porque não tem um exame físico, não depende de exames de imagem, exames laboratoriais. Na consulta, na teleconsulta em psicologia ou psiquiatria, a gente depende tão somente do exame psíquico, né? Então, ele se adapta à teleconsulta com mais facilidade. Então, também é uma iniciativa que a gente está fazendo junto com o CBC e a integração e todo o contato, tudo que você puder nos ajudar nesse sentido, né, já fica o nosso pedido, né? Então, quando a gente pensa tudo isso de uma maneira conjunta, surge coisas incríveis, né? A gente, por exemplo, está falando e está integrado com ligas acadêmicas,
de diversas especialidades em diversas partes do Brasil. A IFMSA, por exemplo, que é uma associação de estudantes de medicina do mundo inteiro, que está em mais de 70 países, também está apoiando o projeto. Então a gente promove iniciativas em saúde. A gente está pensando em saúde, mas para pensar em saúde, a gente também tem que pensar em alimento, né? Como a gente falava, a curto prazo, porque tem pessoas, e milhares de pessoas, que carecem das coisas mais básicas. Mas como vocês bem falaram, isso é um problema também estrutural. Então, para a gente realmente resolver isso e não criar uma dependência, a gente tem que pensar nas relações de produção, nas relações de logística e transporte. Então não dá para a gente ver realmente as coisas de uma maneira isolada. E a única forma, talvez, da gente propor soluções inteligentes e impactantes é unir pessoas de setores distintos, que que estão se destinando parte do tempo acreditando nessas parcerias e acreditando em futuros vínculos para iniciativas que realmente possam ser resolutivas, né? Que naturalmente durante o processo existem desafios, até mesmo na transmissão do vídeo, mas existem outros desafios muito complexos que vão surgindo, né, no futuro, e só a nossa resiliência, só a nossa perseverança vai permitir com que a gente dê cabo e realmente aproveite esse tempo de vida para ajudar pessoas que não sejam somente nós mesmos. Então, são coisas, pensar o coletivo e pensar essas iniciativas é realmente uma oportunidade incrível e a gente, uma vez mais, agradece a vocês, né, por disporem do tempo para a realização dessa atividade e agradece a todos os apoiadores que permitiram que tudo isso pudesse ser possível. Então, são as minhas palavras, né? Não sei se vocês querem. Não, com certeza, eu queria agradecer o Lelo, gostaria de agradecer a você também, tá, Renato, e todos os apoiadores aí. Como você disse, a forma como a gente está chegando nessas pessoas, essas ligas acadêmicas, é todo mundo que está contribuindo, né, para um bem maior, como a gente você mesmo apresentou agora, que não é somente um setor, né, não vamos falar só de alimentos, mas não vamos falar só de saúde, mas o que é, tipo, toda essa cadeia interligada, né, quando a gente vai falar, sei lá, de logística, vai falar de alimentos, vai falar de saúde, tudo isso é interdependente, né? Não são coisas isoladas, que a gente precisa ter essa atenção e a gente precisa conectar o maior número de parceiros possíveis, né, de outros setores também, para, no todo, a gente conseguir atender o que é mínimo, né? Então, mais uma vez, eu agradeço, Mama África, agradeço todos os colaboradores e apoiadores desse projeto. A gente vai disponibilizar, né, esse vídeo via YouTube para ficar até mesmo disponível para todos que quiserem ver. A gente teve como primeiro objetivo fazer a transmissão ao vivo, mas infelizmente por problemas técnicos que acontecem também, a gente não conseguiu. Mas que a gente espera que muitas outras lives também aconteçam, continuem acontecendo, que os assuntos entrem cada vez mais em pauta, que a gente chame a atenção para essas entidades e também para os governos, né, possam auxiliar a gente nessa missão, que é sempre tratar o ser humano como ser humano, né, e não isolar, né, e pensar que cada um tem que pensar no seu, né, não, a gente tem uma missão também de pensar na sociedade, pensar em todos os indivíduos que fazem parte de um todo, né. Obrigado, Léo, obrigado, Renato, eu fico muito agradecido aí por essa oportunidade. Passo a palavra agora para o Léo. Obrigado. Bom, Renato e Breno, eu é que agradeço pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui com vocês e durante uma hora e mais alguma coisa, partilhar algumas ideias, né, que nós reputamos de muito importantes, né, e concordo com tudo aquilo que disse o Renato, tudo aquilo que disse o Breno. Afinal, nós não estamos só e enquanto seres humanos, nós temos que praticar sempre possível praticar o bem, né, e a solidariedade, praticar atos que nos edificam enquanto pessoas humanas. E eu penso que essas iniciativas
tem principalmente este objetivo, né, que o elemento central é a dignidade da pessoa humana. E a alimentação é o básico, né, é onde deve começar. Eu acho que ninguém devia passar pela experiência de não ter acesso à alimentação, passar fome. Eu acho que enquanto o mundo, todos os anos, né, como desperdício alimentar, perde cerca de 1,6 toneladas, 1,6 bilhões de toneladas de alimentos desperdiçados. Né? Então, significa dizer que todos nós até somos poucos para a tão nobre missão que é a prática da solidariedade, da empatia, né? De nos interessar com o outro que está a sofrer, que está a passar por uma situação difícil e que nós, de alguma forma, podemos sim ajudar a minimizar um bocado este sofrimento, fazer chegar a essas pessoas de alguma forma, parte, alguma humanidade, de alguma forma de humanidade a essas pessoas. Por outro lado, também esses encontros servem para trocarmos experiências, né? Enquanto pessoas diferentes, né? Pessoas que vivenciam situações diferentes, de realidades diferentes, mas focadas em um objetivo comum. Eu penso que é um pouco disso que nós também estivemos aqui hoje a partilhar. E dizer ao Renato, né, que a organização Mamã África pode encontrar em nós um parceiro importante e que por nossa via, né, nós podemos fazer chegar algumas iniciativas que têm levado a cabo e outras que entenderem ser relevante e que possam ter o nosso contributo, a nossa contribuição direta. Mais uma vez, como disse, nós agradecemos e com a nossa plataforma AgroEns, né, queremos então cimentar cada vez mais essa relação que vamos construindo com a CDC, o brand em particular, e agora com o Renato por via da organização Mamã África. Muito obrigado pela essa oportunidade. Obrigado, Léo. Obrigado, Renato. Se quiser finalizar, eu acho que sou muito grato em nome da CBC também, né, por a gente apresentar todas essas soluções. Hoje a gente desenvolve, né, plataformas digitais, a gente consegue promover, né, essa conexão independente de alguma atividade física, né, e trazer inovação para as empresas. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, então vou dar as últimas palavras, né? Realmente a gente fica com o coração cheio de alegria com o resultado desse trabalho, desse encontro. Realmente supera as nossas expectativas mesmo. E vamos continuar em contato, Lelo e o Breno, para a gente continuar buscando desenvolver cada vez mais isso. E da nossa parte do Mama África, tem os trabalhos o ano que vem. A gente já está organizando algumas viagens também. A ideia é semestralmente ter um grupo, uma equipe, né, na área de saúde em cada um desses países. E com isso a gente também incentivando outras práticas, outras iniciativas dentro e fora das universidades que possam ir pensando esses desafios não como um desafio alheio, né, mas como uma necessidade própria, uma oportunidade da gente dar uma parte do nosso tempo, uma parte do nosso recurso, até mesmo intelectual, para que realmente possa permitir que essas coisas aconteçam. Então, mais uma vez, obrigado mesmo a vocês. E obrigado a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Pronto, se calhar, deixa-me só, mesmo o último ponto que queria, justamente porque eu esqueci-me deste detalhe, é que nós, eu e o António, que é o meu sócio na AgroBens, temos também um projeto de clínicas populares no setor da saúde, né? E eu penso que pode ser uma plataforma interessante, né, de colaboração direta com a Mamã África, que é em Angola. Né? O projeto está mesmo na Forja, tem algumas coisas a serem feitas. O modelo que nós buscamos é um modelo que o Brasil tem, né, de clínicas populares, e eu penso que pode servir como um bom mecanismo, né,
cooperação entre nós e a Organização Mama África. Por acaso esquecíamos desse detalhe. E aqui é um bocado fazer coincidir a fome com a vontade de comer, né? Acho que juntamos aqui os dois aspectos. Muito obrigado. Léo, com certeza, né? A gente finaliza um assunto, mas dá início a outro e com certeza vamos pensar isso sim. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante da gente desenvolver junto e pensar em como isso pode seguir da melhor maneira possível. A gente já está tendo adesão de muitos profissionais da saúde, mesmo antes da gente começar a divulgar, mas só das próprias pessoas que fazem parte da equipe, conversando com familiares e amigos. Então, já tem muita gente interessada. Se a gente pensa, por exemplo, pensando nessa facilidade, né, das teleconsultas, da telemedicina, lógico que sempre incorporando, né, esses protocolos de segurança de dados, como o HIPAA Compliance, entre outros, mas de uma maneira responsável e profissional. E existem muitos profissionais excelentes que falam, não, seria um prazer eu dedicar uma parte da minha agenda do dia, da semana, ou mesmo de um mês, para que eu possa realizar um teleatendimento. Né? E se, através desse teleatendimento, a gente conseguir atender uma população que está necessitando tanto, é algo muito prazeroso e é muito gratificante. Nós preservamos a nossa própria saúde a dar um pouquinho do nosso tempo, um pouco da nossa vida para pessoas que realmente estão precisando muitas vezes muito mais do que a gente. Com certeza, com certeza. Conte com o nosso apoio. Obrigado. Obrigado, estamos juntos.